A glória é a única cela onde as grades são feitas de aplausos. E já reparou como o brilho de um troféu não ilumina nada quando você está sozinho no quarto de hotel em Paris ou na Arábia? Muito provável que você nunca frequentou esses lugares, mas uma pessoa sim. A pergunta que fica no ar e que ninguém tem coragem de fazer ao Neymar é: quanto custa por mês manter o sorriso que o mundo inteiro comprou dele? É um peso que gera um desconforto que a gente finge que não vê, porque é mais fácil consumir o ídolo do que entendê-lo. A trajetória dele foi montada como uma engrenagem de precisão suíça. Primeiro, o menino que carrega a alegria de um país inteiro nos pés descalços da Vila Belmiro. Depois, a peça que faltava no quebra-cabeça europeu, conquistando o continente com a leveza de quem não conhece a gravidade. Mas se você olhar com calma para os últimos anos, para as lesões e momentos cruciais, e para o rosto dele nos grandes palcos, vai ver algo além do desgaste físico. Existe um acúmulo de expectativas globais que transformaram o prazer de jogar futebol numa linha de montagem emocional exaustiva. Ele venceu, mas o preço foi tornar-se um personagem que ele mesmo não consegue mais interpretar. Mas entenda uma coisa, esse vídeo não é sobre os dribles que você já cansou de ver no YouTube, nem sobre as festas que estampam as capas de jornais. É sobre o momento exato em que a vida cobra a conta de quem tentou ser feliz por contrato. É sobre a paz terrível de perceber que no topo da montanha o que sobra não é a vista, mas apenas o cansaço de ter subido. A gente olha pro Neymar e esquece que a dor dele é a mesma que você sente na segunda-feira de manhã, quando percebe que comprou uma versão de si mesmo que nunca chega. Quanto mais ele tenta provar que ainda é o menino da vila, mais pesado fica a máscara. Você sabe que ele está exausto quando o gesto de amarrar a chuteira parece o peso de carregar o mundo. É a mesma exaustão de quem gasta o que não tem para sentir uma felicidade que dura até o próximo feed carregar. O Neymar não está sozinho no vazio, ele é apenas o nosso espelho mais caro. Talvez amadurecer não seja sobre ganhar a Copa do Mundo ou ser o melhor do planeta. Talvez para o Neymar e para você, amadurecer seja aprender a carregar esse cansaço com elegância, aceitando que o silêncio da paz vale muito mais do que o barulho da glória fabricada. Parece o fim da história, uma rendição melancólica ao destino comum, mas o que ninguém te contou é que existe uma engrenagem específica, algo que continua girando no escuro mesmo quando o estádio se apaga, e é justamente quando a gente desiste de ser feliz que as coisas começam a ficar perigosas. O sucesso não é um destino, é um contrato de aluguel onde o preço sobe toda vez que você marca um gol. Ninguém compra o jogador, a gente compra a ilusão de que a vida dele é a cura para a nossa mediocridade. O marketing e a indústria do entretenimento pegaram o talento bruto do Neymar e o embalaram cuidadosamente para o consumo em massa. Existem cláusulas de felicidade implícitas e contratos de sorriso que ele assina todos os dias, transformando o que deveria ser um jogo em uma linha de montagem emocional exaustiva. Ele não é mais o dono da própria imagem. Ele é uma empresa que não pode fechar para balanço, mesmo quando o cansaço é a única coisa real que sobrou. Para entender esse mecanismo, precisamos de alguém que tenha tido a coragem de olhar para o abismo sem piscar. Apresento a vocês o Arthur Schopenhauer, o mestre da lucidez implacável e o homem que despiu a vontade humana de todas as suas mentiras bonitas. Arthur defendia que a nossa vida é como um pêndulo que oscila, sem parar, entre a dor do desejo e o tédio da conquista. No futebol, o gol é o desejo, uma dor que só passa quando a bola entra, mas a comemoração é apenas o início do tédio, porque a engrenagem exige o próximo gol imediatamente. O ídolo nunca pode parar no meio do pêndulo. Ele é condenado a desejar sempre mais, apenas para que o público continue consumindo sua imagem, impedindo-o de encontrar qualquer paz no intervalo. E não se engane achando que essa tragédia é exclusiva dos campos de futebol. A engrenagem que consome o Neymar é a mesma que consome você quando compra um curso de produtividade às 2 horas da manhã ou o último modelo de celular. Nós usamos o jogador como espelho das nossas próprias falhas. Quanto mais tentamos preencher o nosso vazio interior com o consumo, mais esse vazio aumenta. Quanto mais buscamos uma felicidade fabricada, mais nos afastamos da paz real.
Você sabe que está exausto quando percebe que a sua busca por ser alguém virou apenas mais uma tarefa burocrática na sua lista de obrigações diárias. Parece que estamos todos condenados a essa engrenagem, girando em círculos entre o querer e o cansar. Aceitar isso é o primeiro passo para a paz terrível. Mas existe um detalhe, um segredo sobre como o desejo é fabricado na nossa mente que, se você não entender, todas essas aceitações não passa de uma nova forma de derrota. E para entender isso, a gente precisa olhar para o que acontece quando a luz do estádio finalmente apaga e o barulho cessa. Conquistar o mundo é a maneira mais cara de descobrir que você continua sozinho. O sistema nos vende que o problema é o tamanho das nossas conquistas. Se o Neymar ganha um título e não se sente preenchido, a resposta da indústria é que falta o próximo. Criamos uma escala onde a paz é sempre o próximo horizonte. Uma terra prometida que recua toda vez que damos um passo à frente. Transformamos a vida em um mapa de guerra onde o repouso é visto como derrota e o silêncio como fracasso comercial. Para entender o peso disso, precisamos olhar para Alexandre o Grande, o rei macedônio que antes dos 30 anos ajoelhou o maior império que o mundo já tinha visto. Enaltecido como um semideus, Alexandre não era apenas um estrategista, ele era a encarnação da vontade humana levada ao limite absoluto. Diz a lenda que, ao chegar à margens do rio Rifaces, na Índia, Alexandre chorou, não porque foi derrotado, mas porque percebeu que não havia mais mundos para conquistar. O homem que tinha tudo nos pés sentiu o peso insuportável de não ter mais para onde correr, assim como Neymar no auge da sua carreira europeia. Alexandre descobriu que a vitória final é, na verdade, um encontro mais violento com o seu próprio vazio interno. O conquistador é apenas um prisioneiro da própria ambição que esqueceu como parar. A gente olha para o choro de Alexandre ou para a apatia do Neymar e acha que é um problema de quem tem milhões. Mas você faz o mesmo toda vez que projeta sua paz no próximo cargo, no próximo relacionamento ou naquela versão de si mesmo que finalmente vai chegar lá. Quanto mais você expande seu território externo, mais árido fica o seu solo interno. Você sabe que está perdido quando a sua maior vitória te deixa com um gosto de metal na boca. A sensação de que você atravessou o deserto só para descobrir que o oásis era uma miragem projetada pelo seu próprio desespero de ser alguém. Aceitar que nem mesmo o trono do mundo traz o descanso é o que nos aproxima da maturidade do cansaço. Alexandre morreu logo após perceber que o mundo era pequeno demais para sua angústia. Parece que o destino de todo grande homem, e o seu também, é morrer de sede bebendo da fonte do sucesso. Mas se a conquista não resolve e o desejo é uma armadilha, por que o nosso cérebro continua nos empurrando para o precipício? Existe uma terceira camada nessa história, algo que vai além da filosofia e da história, algo que está escondido na forma como o nosso próprio prazer foi sequestrado. E para entender isso, precisamos falar sobre a terceira e última peça desse quebra-cabeça. O seu cérebro não foi projetado para te fazer feliz, ele foi projetado para te manter faminto. Nós olhamos para as festas, para o carro, para os títulos do Neymar e pensamos, como ele pode não estar satisfeito? O erro está em acreditar que o prazer está na chegada. A neurociência nos mostra que a dopamina não é a molécula de satisfação, mas sim a molécula da busca. O Neymar não sente o ápice do prazer quando levanta a taça, mas sim nos segundos antes de a bola beijar a rede. No momento em que o objetivo é atingido, o cérebro desliga a recompensa. O sistema biológico dele, assim como o seu, é programado para que o conseguir seja início de um vazio que só pode ser preenchido por um quero mais. Para entender por que o brilho do ouro parece ter sumido dos olhos do Neymar, precisamos falar sobre a adaptação hedônica. É um mecanismo evolutivo mapeado por psicólogos e neurocientistas que explica como o nosso sistema se torna imune ao que é constante. Para um homem que vive no ápice do luxo e da fama há 15 anos, sua mente recalibrou o que é normal. O que para nós seria um sonho, para o sistema biológico deles é apenas um ruído de fundo. Para que ele sinta a mesma descarga de entusiasmo que sentia no início da carreira, a próxima conquista teria de ser exponencialmente maior, o que é impossível. Ele não é ingrato, ele está quimicamente saturado por um mundo que exige estímulos que a realidade já não consegue entregar. E é aqui que você percebe que não é tão diferente de um astro internacional. Você é um rato de laboratório da sua própria rotina.
Quanto mais você consome dopamina barata em feeds infinitos e notificações, mais alta fica a régua para você sentir paz com o que é simples. Quanto mais você tenta comprar momentos de escape, mais imune você se torna à felicidade que não tem preço. O Neymar está preso num estádio lotado, e você está preso num ecrã de 5 polegadas, mas ambos respondem à mesma ditadura química que nos proíbe de parar. A ciência explica a mecânica da nossa satisfação, mas ela não cura a ferida. Ela mostra que somos escravos de um código-fonte desenhado para nos manter correndo. Se a história de Alexandre falhou e a química do Neymar viciou, o que nos resta além da exaustão? Talvez a saída não esteja em tentar vencer a biologia, mas em entender o que acontece quando a gente finalmente aceita a derrota e abraça o silêncio. É aqui, onde a razão técnica termina, que a verdadeira filosofia começa a sussurrar a resposta. A liberdade não é a ausência de correntes, mas a consciência exata do peso que elas exercem sobre os seus pulsos. Nós passamos anos discutindo se o Neymar ainda tem fome de bola, sem perceber que a vacuidade existencial dele era o diagnóstico mais honesto da nossa era. Ao tentar ser a personificação da alegria brasileira e o rosto de marcas globais, ele acabou tornando-se um palco vazio. O Neymar que nós consumimos é uma identidade manufaturada, uma estética de desilusões onde o homem real foi soterrado pelo espetáculo do eu. Ele não está em declínio. Ele está apenas atingido à imanência, estado onde você percebe que não há nada atrás da cortina. O silêncio dele no campo é o grito de quem descobriu que ser tudo para o mundo é a forma mais eficaz de ser nada para si mesmo. A verdade que ninguém quer aceitar é que o sucesso é a forma mais refinada do fracasso. Nós sofremos com o Neymar porque ele é a prova viva de que o topo não cura a alma. O cansaço que ele carrega hoje não é um erro de percurso. É a maior prova de sanidade que ele já deu. Ao parar de fingir que o próximo título o salvará, ele finalmente começou a existir de verdade, fora do roteiro de marketing. A paz terrível é exatamente isso. É a desolação de quem percebeu que a linha de chegada era uma miragem, e em vez de continuar a correr desesperado, decidiu simplesmente sentar e observar o deserto. E é aqui que você finalmente enxerga. Você não critica o Neymar porque ele desperdiçou o talento. Você o critica porque ele é o espelho da sua própria incapacidade de admitir que também está cansado. Você olha para o abismo dele para não ter que encarar o silêncio da sua própria sala nas noites de domingo. O Neymar é o seu abismo de estimação. Você projeta nele a obrigação de ser feliz para que você não tenha que lidar com o fato de que a sua própria busca por relevância é um palco vazio onde você insiste em dançar para uma plateia que nunca existiu. A verdade dói porque ela mata a versão de você que você mais ama, aquela que ainda acreditava em finais felizes manufaturados. Mas só o que é morto pode finalmente descansar. Agora que as máscaras caíram, que a biologia falhou, que Alexandre o Grande e Schopenhauer foram justificados, o que sobra quando o espetáculo acaba? Existe o último suspiro, antes do escuro total, e é sobre ele que precisamos falar para fechar esta conta. As luzes do estádio na Arábia ou em Paris eventualmente se apagam. O barulho da torcida vira apenas um zumbido no ouvido de um homem que senta na beira da cama e percebe que as medalhas não pesam nada. O Neymar, aquele que nós criamos para nos salvar do tédio, não existe mais. O que sobrou foi apenas o ser humano despido de marca, de marketing, da obrigação de ser o menino eterno. Lá no começo eu te perguntei quanto custava manter aquele sorriso. Agora a resposta parece clara, custava a própria vida. A paz que ele busca hoje e que você persegue nos seus cursos e compras noturnas não está no próximo contrato. Ela está no exato momento em que você admite que a busca falhou, porque a felicidade pode ser uma invenção para te vender algo, mas a paz é o que sobra quando você finalmente para de comprar a sua própria ilusão. Ver o Neymar desistir de ser o melhor do mundo não é uma tragédia esportiva, é um ato de sobrevivência. É o momento em que o produto percebe que é humano e decide que o cansaço é mais honesto do que a glória. Você não precisa chegar ao topo para ter o direito de descansar. Você não precisa ser Alexandre da sua própria vida para perceber que o mundo é pequeno demais para sua alma. No fim, resta o silêncio. Aquele que o marketing não consegue preencher e que a dopamina não consegue viciar. Olhe para o Neymar não como um ídolo que caiu, mas como um homem que finalmente decidiu caminhar em vez de correr para o nada. A conta está paga. O silêncio agora é seu.
Neymar é apenas um sintoma. Se você quer entender a doença, precisa olhar para o choro de Alexandre ao conquistar o mundo ou para a lucidez brutal de Schopenhauer. Estão aqui. Assista se você estiver pronto para o resto da verdade.